Eu acho que a iluminação aqui não está boa. Está escuro. Estou acompanhando outro telefone. Está um pouco escuro, né? Eu tenho aqui o café chamado Mata Bruxo. Café de paz. Olha, Cristina Braulio, velho. Meu prazer é te louvar. Meu prazer está nos atos do Senhor. Meu prazer é viver. Meu prazer é te louvar. Meu prazer está nos atos do Senhor. Meu prazer é viver. Meu prazer é te louvar. Meu prazer está nos atos do Senhor. Meu prazer é viver. Meu prazer é te louvar. Meu prazer está nos atos do Senhor. Meu prazer é viver. Na casa de Deus, onde flui o amor, 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 onde flui o amor. Aleluia. Um pouco atrasado porque ainda estava a orar. Ainda estava a orar. Estava a romper a barreira do terceiro céu. O terceiro céu tem uma barreira muito rija. Um betão armado. Rijo, 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 rijo. Que você não imagina. E hoje completei o 11º degrau desta barreira. Por quanto essa barreira tem 12 degraus. Estou a perseguir o terceiro edifício, sim. Neste terceiro edifício tem uma barreira das 4. A primeira está muito rijo, mas já lhe cavei quase todo ele. Só ficou só um pedacinho só. 11 degraus dessa barreira já caíram. Falta só um e vai cair toda a barreira, todo o bloqueio, toda a fortaleza, todas as cadeias que sustentam, ou então essas fortalezas que sustentam essa montanha, vão tombar, sabem? Cada andar tem 12 degraus. 12 andares, cada andar tem 12 degraus. Aleluia. Completamos 11 meses na luta para destornar o quarto monte. Sim, em 15 minutos vai cair esse pedacinho. Que Teculo entendeu muito bem. 45 minutos terminaram hoje. Pois, daqui a mais um mês, no dia 15 de março,
vai cair o 12º degrau do quarto monte. E nós vamos marchar até a hora 12. Se você não anda a me acompanhar, você fica baralhado, né? Falo muitos números. É? Esses que estão a entrar agora, eles dizem, eu não entendo esse homem. João Cardoso. Grande baralho, né? O mais importante é que o terceiro edifício está a ser cavado. Vamos alcançar agora o terceiro andar do terceiro edifício. Porquanto hoje caiu uma fortaleza. Ah, vocês não deram conta, né? No dia que o homem somou 11 degraus, caiu uma fortaleza. Bem grande. Ah, quem viu? Quem entendeu? Quem viu a fortaleza que caiu? Já caiu, já caiu, já caiu. O barco virou, o barco virou. Maria Júlia Guilhermes confirmou, sim, é verdade. Ah, mas quem? Nada, os outros não param nada. Caiu o 11º do quarto monte. Maria da Luz, eu vi, já caiu. Caiu o 11º. Foi tomar banho mais cedo. E o 12º em breve vai tombar também. Juntamente com seu monte. Estou a falar que hoje, como é que você está? É preciso ter capacidade para interpretar os fenômenos. Eu estou a dizer hoje. Alguém está aí me buscar um defunto de não sei de quantos dias ou semanas. Posso que já uma semana. Eu disse hoje. Hoje caiu o número 11 desta montanha. Não é 11 do sol, não. 11 do quarto monte. Sabona entendeu bem, muito bem. Sabonete. Ah, sabonete. Glory to God. Amém. Vamos falar um pouco da palavra de Deus. Nossa live não vai demorar, porquanto voltarei aqui às 20 horas. E hoje, como é sexta-feira, temos a saidinha, então tudo se faz às pressas. A live do Facebook às pressas e também a live do Zoom às pressas, para voltarmos no Santo dos Santos em comunhão com os céus. E essa também tem que ser rápida para voltar no Santo dos Santos, na comunhão, não dos santos, com o Santo. Na comunhão com o Santo dos Santos. Faz de mim, Senhor, a libertação verdadeira. Publicarei coisas que estão ocultas desde a criação do mundo. Sim, Johnny, só os filhos vão justificar a sabedoria do Pai. Morreu uma mulher muito poderosa. Do BP, este 11. Mas não é isso que nós queremos falar. A limpeza está agressiva e violenta.
Eu estou a lhes ouvir eles a cantar. Nanyo katula kimbizimbizimu nantambwe. Nanyo katula kimbizimbizimu nantambwe. Oh, nanyo katula kimbizimbizimu nantambwe. Nanyo katula kimbizimbizimu nantambwe. Nanyo katula kimbizimbizimu nantambwe. Milonga. Estás a entender essa canção aí? Nanyo katula kimbizimbizimu nantambwe. Oh, nanyo katula kimbizimbizimu nantambwe. É uma história que nos era contada na infância. Hã? Milonga perguntou onde? Aqui é em Luanda. Então, há um bicho que armou sua armadilha e conseguiu agarrar um veado. Só que ele era um bicho muito pequeno, um gafanhoto. O gafanhoto agarrou um veado e não sabia como tirar o veado na armadilha. Então começou a clamar: quem vai vir me ajudar para tirar o meu veado na armadilha? É essa canção que vocês estão... Então o regime nesse momento está a cantar essa canção. Samon, eles estão a cantar: quem vai vir nos ajudar? Então, quem vai vir nos ajudar para parar o homem? Hã? Nanyo katula kimbizimbizimu nantambwe. Nanyo katula kimbizimbizimu nantambwe. Oh, nanyo katula kimbizim. As pessoas da minha banda, os meus contemporâneos que estão a ouvir, que ouviram no meu tempo, eles estão assustados, estão a ter lembrança. Meu Deus, esse homem está em quem? Nanyo katula kimbizimbizimu nantambwe. Hoje, a minha mãe me ligou e eu lhe cantei uma canção da Igreja Católica em Kikongo. Ele estava a cantar comigo erradamente, eu lhe retifiquei: não, não é assim, é assim, é assim. Ele estava muito espantado. Estava muito espantado. Nanyo katula kimbizimbizimu nantambwe. Eles estão a cantar: Nanyo katula kimbizimbizimu nantambwe. Nanyo katula kimbizimbizimu nantambwe. Quem vai vir nos ajudar para parar o homem? Quem poderá parar o homem? Eu acho que os prêmios já rondaram quantos milhões que vale a minha cabeça. O Trump estava a oferecer quantos milhões para quem entregasse o Maduro? 50, né? Ou 100. E a minha cabeça custa quanto é? Eles facilitariam todo o banco, BNA. Iam lhe dizer: no BNA tem X trilhões de dólar, euro, Kwanza, vamos te entregar tudo se você nos trazer a cabeça do Elias num prato. Eu disse: minha cabeça não custa o valor da dança de uma filha de uma prostituta. Prostituta, filha de uma prostituta. Eu disse: desta vez, minha cabeça custa 120. Vai custar desta vez a minha cabeça 120. 120. Não é 30, não. Não, vocês entenderam, né? Nanyo katula kimbizimbizimu nantambwe. Oh, nanyo katula kimbizimbizimu nantambwe. Então ele está a clamar: quem vai nos entregar a cabeça de Elias? Quem vai nos ajudar para podermos parar o homem? O homem é imparável. Batuca? Um preço nunca avaliado antes.
Não tem preço. Aleluia. Nanyu katula kim bizim bizim unantambwe. Oh, nanyu katula kim bizim bizim unantambwe. Nanyu katula kim bizim bizim unantambwe. Ouviu? O gafanhoto estava a gritar: quem vai me ajudar para tirar o veado na minha armadilha? Quem? Não apareceu ninguém. Ninguém foi capaz para vir ajudar o gafanhoto. Aleluia. Glory to God. A verdadeira libertação. Jesus disse no livro de João 8, 34. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o servo não ficará para sempre em casa, mas o filho vai ficar para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ouviste? Não, vocês não entenderam. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não vai permanecer em casa. Somente o filho ficará para sempre em casa. E se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui está a verdadeira libertação, que o mundo não entendeu. A igreja não compreendeu o que é a libertação espiritual. Ninguém compreendeu. E ainda que compreendesse, ninguém era capaz para lhes libertar. Quando se fala de escravidão do pecado, são ferrolhos do inferno. São prisões. São cadeias. Essa escravidão espiritual, ela existe. Por isso Jesus Cristo chama os escravos para virem experimentar o seu jugo e o seu fardo. Os escravos são chamados para virem ser libertos. E ele disse: vós que estáis cansados e oprimidos. Viu? Escravos não somente estão cansados e oprimidos. Os escravos são os oprimidos. A opressão satânica, as cadeias do inferno, as portas do inferno, as fortalezas de Satanás prenderam os pecadores. E por isso estão cansados. Jesus disse que se vocês virem, eu vou vos libertar deste fardo, dessa escravidão. E vou vos entregar um outro fardo, que é o meu. E ele disse: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existe um fardo e um jugo duro, difícil. Se o jugo de Jesus é suave, o jugo do mundo, dominado por Satanás, é duro. Se o fardo de Jesus é leve, o fardo do mundo é pesado. Viu? E o mundo não entendeu. E Jesus aqui está a dizer que todos que cometem pecado são escravos. Têm o fardo pesado e o jugo duro. Estão cansados. E eles não vão permanecer em casa. Vão ser expulsos. Vão ser lançados nas cadeias da escuridão eterna. Não vão se salvar. Se não se salvarem, aliás, se não forem libertos agora, não vão se salvar amanhã. Porque a salvação é hoje, para que se cumpra, se confirme amanhã. E as pessoas querem ser salvos amanhã.
Não vão conseguir. É hoje. 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 E Jesus disse, todos os escravos vão ser expulsos, vão ser lançados na escuridão eterna, nas cadeias, nas prisões, no inferno. Todos os pecadores serão lançados no inferno, todos. Agora Jesus disse, somente o filho vai permanecer para sempre em casa. E este filho que permanece para sempre em casa é o mesmo que liberta os escravos. Quem é esse filho que permanece em casa? É Jesus, que liberta os escravos. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertar de quê? Do jugo duro e do fardo pesado, que é o resultado do pecado. O pecado é que traz esse fardo e este jugo. O pecado é que traz a escravidão. Porque Jesus diz, aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo vai ser expulso nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Mas, porém, o filho permanece. E o filho liberta os escravos que quiserem. E a sua libertação é verdadeira. Então existem falsas libertações. Se há o verdadeiro, há o falso. E se há o falso, há o verdadeiro. Se há sombra, tem o real. Não pode existir a sombra de uma pessoa se não existir a pessoa. Então, este filho é o único que liberta verdadeiramente. E este filho é Jesus de Nazaré. E como ele faz essa libertação? Nós vimos, vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Aprendam comigo. Ouviu? A libertação começa assim, vir para Jesus. Quando é que se vem para Jesus? Quando se crê em Jesus. Quando se aceita Jesus, você vem para Jesus. Mas é o primeiro passo. Depois tem o segundo passo. Tem que aprender com Jesus. Aprender o quê? A palavra. Tem que conhecer a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vai vos libertar. Não basta chegar a Jesus. Tem que permanecer em Jesus. E muitos têm vindo para Jesus e não permanecem em Jesus. E muitos têm vindo para Jesus e não aprendem com Jesus. E muitos têm aprendido com Jesus e não façam o que Jesus ensina. Então estão perdidos, nunca foram libertos. Tentaram ser libertos, mas não conseguiram. Se chegaram a Jesus, aprenderam com Jesus, mas não viveram o que Jesus lhes ensinou. Então esses são os rebeldes, os ouvintes esquecediços, que ouvem e não praticam. Esses nunca foram libertos. Esses conhecem a verdade, mas não vivem a verdade. E os que conhecem a verdade e não vivem a verdade não lhes liberta. Porque se não viveres a verdade, vais viver a mentira. E a mentira é o pecado. E quem comete pecado é escravo. E é do diabo. Estão a entender? Vocês estão a compreender? Por isso Jesus se manifestou para vir destruir essas obras do diabo. E como que são destruídas essas obras? Vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Aprendam comigo, pois eu sou manso e humilde de coração, e tereis paz, refrigério nas vossas almas. Ok? Vós que cresces em mim, se permanecerdes nas minhas palavras, então sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vai vos libertar. Tem que permanecer nas palavras de Jesus. Não é somente crer em Jesus. Essa geração crê em Jesus, mas não permanece nas palavras de Jesus. E assim estão fora. São escravos, simples pecadores, servos de Satanás, que serão expulsos, porque não vão permanecer em casa. Somente o filho permanece. Os escravos vão ser lançados fora. Oh, aleluia! Entenderam que é a verdadeira libertação? Ouviu o Manuel Neto? Entendeste o que é a verdadeira libertação?
Não é vir para a igreja, não é pregar o evangelho, não é falar de Jesus, não é cantar somente. É fazer isso e também, acima de tudo, viver isto. Se eu creio em Jesus, eu mas cheguei a Jesus e vou experimentar um alívio. Não se esqueçam que primeiro Jesus disse que quem chegar-se a Ele vai experimentar o alívio. Mas quem permanecer vai ter refrigério. Um é alívio e o outro é o refrigério. Ouviu? E muitos têm terminado no alívio. Sentem o alívio que Jesus traz. São os primeiros benefícios. As pessoas que crerem em Jesus vão ver suas orações respondidas, vão ver algumas curas, vão ver não sei quem, mas não basta permanecer nessas coisas que são alívios. Precisa aprofundar para experimentar a paz de Jesus Cristo. A paz é diferente do alívio. Sabe o que é o alívio? É alguma satisfação por causa de alguma coisa que aconteceu. A própria palavra, o significado do alívio mostra. Quer dizer que estava pesado, foste aliviado. Mas o peso ainda continua aí. O peso só vai sair, todo ele, quando você conhecer a verdade e viver a verdade. Porque você já não vai andar no pecado. Você vai fugir do pecado. Então você se torna discípulo e aprende com ele, pratica o que você aprendeu e vai experimentar refrigério, paz na sua alma. E todos os dias da sua vida você sabe que o pecado mata, o pecado escraviza. Então você vai fugir do pecado e vai permanecer nas escrituras, nas palavras de Jesus, vai permanecer nos estatutos. Sim, vós que cresces em mim, se permaneceres nas minhas palavras, você vai permanecer nas palavras de Jesus, você vai fazer o que Jesus manda. Você vai viver a verdade de Jesus e assim você vai experimentar todos os dias da sua vida os benefícios, aleluia, da herança dos filhos de Deus, os libertos do cativeiro. Oh, vistes? Esta é a verdadeira libertação que o mundo não pode dar e também não conhece. A religião não conhece isso. A religião está a maquiar uma falsa libertação. Todos em pecado. O tal pregador é um pecador, é um escravo. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Não importa se é pregador, se é bispo. É um pecador, é um escravo. E se ele apacenta um povo, então é um povo escravo, porque também é um povo pecador. Porque nenhum escravo pode libertar outro escravo. Somente o filho, o livre é que pode libertar os escravos para experimentarem alívio, para aprenderem com o filho e conhecerem a verdade e a verdade lhes libertar, para permanecerem nas escrituras, nos ensinamentos de Jesus, para poder experimentar o refrigério nas suas almas. Agora vamos. Olha para a igreja. Falo muito só de uma igreja, né? Hoje vou falar todas. As chamadas cristãs, começando na mãe deles, que disseminou todo o lixo, a prostituição. Olha para as suas filhas. E não estou a te falar do Islão, nem o budismo, nem nada, nem hinduísmo, nem Allan Kardec, nem candomblé. Não estou a falar disso, nem maçonaria, não estou a falar disso. Estou a falar as igrejas cristãs, desde a mãe até a filha. Olha para as igrejas. Eles entendem o que é libertação. Eles estão libertos? Não. Até os tais que falam isso. Tem uns que pregam isso. Que sabem disso. Por isso eu falei, não basta conhecer a verdade. Tem que viver a verdade. Não basta ouvir. Tem que praticar. Os tais que conhecem isso, ensinam isso, não vivem isso. E por isso são pecadores. E se são pecadores, não importa. Se você conhece a verdade. Estás em pecado, você é um escravo do pecado. E não pense que todos que conhecem a verdade, mas são pecadores, não por conhecerem a verdade, não são escravos. Por isso vieram falsas doutrinas de demônios que os homens inventaram para acalmar as pessoas. A mesma coisa que aconteceu no secular. No secular o sofrimento é muito grande, a dor é muito grande, lá no mundo, lá fora. A dor é muito grande por causa da opressão satânica. Isto é, dos seus pecados. Agora você veja, o mesmo diabo que lhes oprimiu, lhes deu falso alívio. Vocês sabiam disso, né?
O mundo recebeu o falso alívio do diabo. O mesmo diabo que é opressor lhes deu o falso alívio. Qual é esse falso alívio? Os entretenimentos. Os entretenimentos é um alívio que Satanás trouxe. Quer dizer que em vez de você ficar aí a pensar na dor, no câncer, na notícia do médico, então tens aí um futebol para distrair, tens aí um filme, tens aí um cinema, tens aí não sei quem, tens muita coisa, tens aí uma brincadeira, tens aí que te ocupa o tempo para ver se você não pense na notícia do médico que diz que, olha, daqui a pouco vais morrer. Então, você vai se distrair no que você vai vendo e ouvindo, que são entretenimentos. E assim você fica perdido naquilo e você pensa que você se libertou da notícia que te deram. Mas que quando você terminar o entretenimento, a realidade volta, e pior ainda, o desespero, a frustração. Entenderam? Então o diabo é estratega. Ele também trouxe, o diabo trouxe entretenimento. O diabo trouxe alívio, que são os entretenimentos, festas e alegrias. Sim, por isso existe alegria na carne e alegria no Espírito Santo. O diabo é bom em alegrar a carne. O diabo é bom de alegrar os sofridos. Mas também fez o mesmo na igreja dele. Levantou falsas doutrinas para acalmar os pecadores. Como assim são acalmados? São acalmados com as mentiras, que eles vão para o céu, que eles são verdadeiros cidadãos do céu, que eles são eleitos, são salvos em Cristo Jesus, porque é uma mentira que diz que depois que você aceitou Jesus, os teus pecados Ele levou, os pecados que você vai pecando agora, Ele já levou. Você já não é um pecador. Então, a pessoa tem a chamada vã esperança, acredita nessa mentira, vivendo em pecado, e nunca vai pensar na condenação eterna, porque a doutrina do diabo lhe ensinou que ele vai no céu nessa condição. Ou então um pecador católico, ele orienta a sua família, quando eu morrer, fazem todos os sacramentos necessários. Vão no padre, criam uma missa, fazem várias missas, missa do 7º dia, missa não sei dos 6 meses, missa de 1 ano, missa de 2 anos, missa... Epa, isso somente para eu não ir para o inferno. Então, ele vai viver a sua vida natural, ter meu dinheiro, quando eu morrer o meu dinheiro vai ficar a trabalhar, as missas são caras, mas porém eu tenho dinheiro, os meus parentes vão se responsabilizar, a minha mãe, meus filhos, vão ir lá fazer missa, vão queimar velas, no dia dos finados, eles vão na minha cama, vão limpar a minha cama, vão mudar as flores, vão levar um sacerdote, sei lá, para benzer o que é a campa, vão levar a água que o padre, não sei o que é. Isso vai me levar a não ir para o inferno. Ouviram? São os falsos alívios que Satanás trouxe, a falsa esperança aos cristãos que se chamam pelo nome de Cristo. E todos eles vão para o inferno. Eu disse, controle desde a mãe e as suas filhas, se eles são libertos. Controla. Olha para as pregadoras, olha para os pregadores, olha os hipócritas, olha o povo, olha as multidões seguindo para a carnificina de Satanás. Olha a morte, olha as doenças no meio dela, olha as desgraças, olha onde está o Deus que eles buscam. Deus não pode nem lhes guardar, mas eles têm fé, confiam nele, mas a fé deles é febre. A sua confiança é vã, sua esperança é moribunda, e assim acreditam naquilo que eles não têm. Como diz a palavra de Deus, já viste um pobre que se gaba de ser rico? Um pobre diz que é rico, assim são eles, pobres, miseráveis, desgraçados, cegos e nus, mas dizem que são ricos. Têm a visão de águia, têm o Espírito de Deus. Eles não sabem que não têm o Espírito de Deus, eles não sabem que eles são cegos, eles não sabem que eles são miseráveis, pobres, desgraçados. Não sabem. Mas eu estou a vos trazer a verdadeira libertação. Por isso as pessoas que ouvem a minha mensagem não somente creem,
começam a se esforçar a andar no Evangelho. Não somente acreditam que Jesus esteve aqui, morreu, ressuscitou, mas também começam a se preocupar em conhecer a palavra. Não somente a conhecer a palavra, também se preocupam em praticar a palavra, em fugir o pecado, em se esforçar a andar em santidade. E assim serão ajudados por aquele que prometeu que eu vou enviar um outro que vai vir vos ajudar. São ajudados em tempo oportuno, porque ele disse que esforça-te e serás fortalecido, pois ele socorreu aquele que se esforça. Mas essa geração de pecadores assumidos, pecadores que fazem o pecado como um animal de estimação, que foram enganados pelas doutrinas de demônios, então eles estão conformados com este mundo, acreditando que estão indo para o céu. E depois vêm e dizem que eu sou herege. Dizem, o apóstolo Marcelino é herege. Uns até dizem que sonhei, que o povo vai descobrir as suas heresias. Sonhei, Deus me revelou que o povo vai lhe abandonar. Sonhei que ele vai ficar no deserto. Outros profetizam, a glória dele acabou. Outros dizem, este ano ele vai morrer. Eu vi morrer um tal profeta, apóstolo Marcelino. Eu vi um grande óbito. Eu vi os seus discípulos a chorarem. Eu vi tudo isso. São os balaões que são alugados para vir tentar enfraquecer, aleluia, amaldiçoar Israel. E se esqueceram que para Israel não adianta nem encantamento, nem adivinhação. Pois ele vai amaldiçoar aquele que amaldiçoar a Jacó, aleluia. Mas também prometeu abençoar aquele que abençoar a Jacó. Pois maldição sem causa não vem, aleluia. Quando você profetizar a morte sobre mim, você vai morrer. Quando você profetizar a desgraça sobre mim, a desgraça chegará sobre mim. Quando você desejar, sim, a destruição sobre mim, vai vir a destruição sobre a tua vida. E agora? E eu estou aqui. Mas se eu te amaldiçoar, estás perdido. Porque eu sou bendito do Pai. Eu tenho autoridade, eu tenho a chave. Eu fecho e eu abro. Mas você não tem chave. Tu não tens? Nem do inferno você tem. Nem da morte. Quem te deu com ele? Eu tenho a chave da morte do inferno. Eu fecho e eu abro. Eu mando. Eu ordeno. Se eu disser alguma coisa, vai te acontecer. E o ser humano, como um idiota, como diz Judas, são como animais irracionais. Quando eu falar agora, e no dia seguinte eles acordarem em paz, e ainda vai voltar a dizer, acordei bem. Você disseste, sua palavra não volta vazia, sem primeiro prosperar naquilo que enviou. Muitos falaram isso, ou estão a chorar. Por isso, esta é a verdadeira libertação. Fugir do pecado, andar em santidade, no temor, depois que vocês creram em Jesus. Depois que vocês aprenderam com Jesus. Continuar agora com Jesus, andando nos seus estatutos, dia após dia. Isto é, carregar a cruz, seguindo os passos de Jesus, todos os dias da sua vida. Amar, aleluia, a cruz, a mensagem da cruz, a verdade. Não é fazer uma madeira para você amar e começar a se prostrar naquela madeira lá na igreja. Isso é idolatria, isso é erro de doutrina. A cruz é a palavra de Deus. Até morrer, eu a vou proclamar. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me a cada dia. A cada dia. Se viveres 30, 20, 50 anos, todos os dias você vai carregar a sua cruz. Ok? Estão a entender? Então acreditem que a libertação chegou. Quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus, o anjo falou também o nome do menino. Queria, aleluia, salvar Israel e o mundo. E o nome é Jesus. E o próprio anjo, porque sabia que Maria não conseguiria interpretar o que significava Jesus. Isto mostra que nunca existiu nenhum Jesus antes de Jesus. Ninguém tinha esse nome. É um nome estranho no meio deles. E o anjo disse, e ele será chamado de Jesus, que significa aquele que vai libertar o seu povo dos pecados. Então, que vai libertar dos pecados o seu povo. Jesus, o libertador dos pecados do seu povo. Qual é o seu povo?
qualquer um que se aceita a Ele se torna povo do Senhor. Não é só Israel, pois Paulo fala que aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação do Evangelho, quer o judeu como o grego. Aí Paulo está a falar dos dois povos, israelitas e gentios. Qualquer um que se chegar a Ele de todo o coração e não vir com manipulações da sei e fingir, morrereis nos vossos pecados, porque a brincadeira acabou na terra. Diga amém. Digam glória a Deus. Seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, e conhecereis a verdade. A verdade vai vos libertar. Eu estou a vos mostrar o caminho da libertação. É Jesus. Trilhem esse caminho. Sigam todos os dias das vossas vidas. Não se esqueçam. Todos que entraram no caminho foram redimidos, foram comprados, têm o sangue de Jesus na defesa deles. Foram purificados, foram libertos do pecado. Como assim você diz que você foi liberto do pecado e ainda vives em pecado? Você está pensando que estás a tratar com um Deus mentiroso, falso, hipócrita, ou um Deus brincalhão, frouxo? Quem continua em pecado porque nunca foi liberto do pecado. Porque você foi enganado que os rituais que você fez, e são rituais que você fez na igreja, isso te libertou. Se fosse liberto, não voltarias a pecar. Não andarias em pecado. Não viverias em pecado. As coisas velhas iriam passar e tudo em ti se faria novo. Mas você só mudou o modo operante. Tu eras libertino. Agora és um conservador mais fechado. Como é que se chama? Para além dos libertinos, aqueles libertinos, hein? Que fazem da liberdade libertinagem. E tem uns que vivem a mesma prática dos libertinos, mas porém mais fechado, mais dissimulado. Os chamados hipócritas. Hein? Então, a única coisa que muda na igreja é isso. Quando você não estavas na igreja, você era um libertino. Hoje, agora, você vai nas farras, mais escondido. Hoje você se prostitui na escondida. Hoje você rouba na escondida. Hoje você faz feitiço na escondida. Ontem você assumiu o feitiço como... Eu vi uma geração tão tola, idiota. Como um homem que assume em plenas câmaras que ele é feiticeiro, mata as pessoas e depois manipula e diz que é servo de Deus, serve a Deus. Meu Deus! Mas quando eu vi essa entrevista, eu falei, mas será que as pessoas estão a entender? Sim, bem falou Jesus. Satanás, tu não entendes, não compreendes as coisas que são de Deus. Só compreendes as coisas dos homens. E como o diabo compreende bem o homem? Veja aquele falso profeta, aquele que morreu. Ele assumiu nas câmaras, mas depois trocou, manipulou, veio falar que é servo de Deus, ele conhece a Deus, ele serve, é filho de Deus. Mas como alguém que diz que já matou, mata, ele não brinca, com não sei quantos anos se tornou feiticeiro, ele depois disse, eu não sou culpado. O meu pai chama ele de pai espiritual, me levou no feitiço. Mas no fim, ele diz que é servo de Deus. Que é profeta de Deus. E o povo estava a aplaudir. Se aquele que assumiu a bruxaria ao vivo ainda tem seguidores, ou tinha, acreditavam que era homem de Deus. Agora imagine esse aqui é o libertino que eu falei. Este aqui é libertino. Não estou a me referir do Charles Bois,
que não fazia isso em nome de Deus, em nome dos deuses. Assumia o feitiço em nome dos deuses. Sim, só lhe seguia quem queria seguir o feiticeiro. Mas este outro, que acabou de morrer agora, o fazia em nome de Deus, como cristão. Assumiu o feitiço, mas em nome de Jesus. Depois negou que isto não significa nada. Que ele estava querendo dizer que ser feiticeiro não significa que você não é de Deus. Não tem problema não. Eu sou feiticeiro e sou de Deus também. Ainda assim, esse é libertino. A diferença é que o fez na igreja, ou dentro da igreja. Diz ser igreja. Agora, esses que estão como os segundas, quem olha para o segunda, você vê que é um homem de Deus. Eu falo em nomes. Quem olha para aquele miúdo aí, da Universal, todo o povo que segue aquele miúdo, veja que é um homem de muita fé, um homem corajoso. Mas não. Eu vi onde ele saiu. Eu vi ele fugiu. É bruxo. Mas nunca vai assumir a bruxaria. Ele vai condenar a bruxaria com leveza. Nunca vai aprofundar na condenação. Vai negar. Vai assumir Cristo com garras e unhas até morrer. Mas à noite vai no cemitério comer carne de pessoa. Para manter aquele povo tem que fazer rituais a Satanás. Para manter o lugar tem que se envolver com o diabo. Se aquele que assumiu não perdeu credibilidade diante dos cegos, e aquele que aparentemente mostra que é de Cristo, eu só falei um nome, 2 nomes. Todos eles são assim. Todos. E vocês querem libertação nessa condição? Como é que ele vai te libertar se ele é carcereiro do inferno? Se é servo de Satanás? Vai te libertar como? Acho que Satanás liberta ninguém? Alguém? Satanás não pode libertar. Se ele é o pai da escravidão, da opressão, vai te libertar como? Se ele próprio é um escravo, é um prisioneiro, que em breve será capturado. Tá bom, então eu vou continuar a falar essa verdade. Ainda bem que Deus vos enviou um homem. Dão glórias a Deus. Sabe? Digam aleluia. Um homem que fala toda a verdade e que ninguém consegue lhe domar, nem lhe parar, nem lhe ofuscar, nem lhe destruir. Quer dizer que eu continuarei a falar até no final do meu ministério. Porque senão, se eu fosse mais um aventureiro que está a afrontar aqueles que têm o poder no mundo de Satanás, já iria terminar. Iriam me ofuscar, iriam me matar, iriam me corromper, iriam me calar a boca. Ainda bem que Elias já está na terra. Elias não perde nenhuma batalha na terra. Elias é incorruptível. Elias é imorrível. Elias é invencível. Ainda bem. Por isso, a respeito do homem, vos é instruído para se alegrar. Alegrem-se, ó filhos da igreja, porque o Senhor vos enviou um ensinador da justiça, um libertador, e a seu tempo vai derramar sobre vocês a chuva serôdia, o grande avivamento. Aleluia. A manifestação plena do reino de Deus. Sim. Ai de mim, se eu não fosse o que eu tenho falado. Ai de mim, se eu fosse um simples aventureiro. Ai de mim, se eu fosse um mentiroso. Já iria perecer. Eles não iam admitir um mentiroso lhes afrontar. Você não viu? O que eles fazem? Quando outros mentirosos vêm e lhes afrontam, eles lhes punem. Como puniram outro mentiroso chamado Calupeteca. Um mentiroso afrontando os poderosos mentirosos. Acharam
como blasfemador das dignidades. E calaram ele. Mas aqui está alguém que continuará a falar até no fim da carreira. Aleluia. Quando eu estive no monte, eu choquei com Charles Bois. E eu falei naquele agente aí da CI que me estava a entrevistar. E eu lhe disse, ele não vai me responder. E com uma convicção muito grande. Imagine a primeira vez. Estou a falar, primeira vez a falar em rede aberta, com visibilidade. Sempre falei, mas no altar, e no altar eu não tinha abertura. Só ouviam aqueles 30, 40 pessoas que estavam aí. Agora eu estava a falar em uma rede que poderia ser vista por milhares de pessoas. E eu estava a dizer que ele vai ouvir e não vai me responder. Ele não vai me responder porque ele sabe quem sou eu. Ele sabe que eu estou a falar a verdade. E ele também sabe quem sou eu que estou a falar. Parecia aquilo, quando quem é que naquele dia ouviu aquela mensagem, assustou. Como é que o senhor me fala com tanta convicção? Eu disse, não vai me responder? Não vai. Eu disse, não vai. Não vai me responder. E assim aconteceu. 2018. Sabe, estamos em que ano? 2026. Não vão me responder. Se ontem que eu estava na caminhada do primeiro prédio, ninguém me respondeu. Hoje que estou na caminhada do terceiro prédio e o último, é um suicídio, né? É um suicídio. Se ontem estava a caminhar em direção à luz tão pequena, sem alcançar ela, ninguém me respondeu. Depois caminhei na noite, na manhã da noite, ninguém me respondeu. Agora que eu estou a caminhar no Rei Sol, que é fogo, o fogo consumidor, alguém vai me responder? Não, eu gosto também. Isso seria um Carmelo. Um Carmelo aos olhos de toda a humanidade. Aquele que perecer, esse é o falso. Se alguém se pronunciasse. Ok? Então nós temos falado sobre a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade vai triunfar no dia do juízo. E agora também. A verdade triunfará sempre. Ninguém consegue vencer a verdade. A verdade por si mesma se defende e triunfa. Então, se estamos a falar a verdade vai triunfar. Aleluia. Pela primeira vez, desde que eu entrei nas redes sociais, fiz um comentário. Primeira ou segunda, sei lá. Ah, não, eu falei que é primeira, mas não. Me lembro que já comentei na mensagem do quem? Do Panzo. O Panzo estava a fazer uma live lá na igreja. No domingo eu estava aí para a igreja e eu entrei no Facebook, vi o direito, né? Da reunião aí da estalagem. E eu falei aleluia. Mas como a minha conta, eu não tenho conta. Eu uso a conta do meu filho. Então muitos pensaram que o Mário que tinha colocado aleluia. Mas eu ainda falei, sou o apóstolo. Mas como o nome está lá, o Mário Marcos, então acharam que o rapaz usou só o nome do bem, do homem. Mas depois expliquei a eles, né, que era mesmo eu. Não tenho página, nem conta do Facebook. Sei lá como é que se chama essa página ou conta. Nem sei o tal nome também.
página conta. Agora você veja. De repente eu ouvi uma matéria ontem. Uma matéria que dizia assim. Uma notícia. Paul Kagame, presidente de Ruanda. E ele disse, eu fechei igrejas, fechei mesquitas, porque não sei quem, e alguns comentários aí. E ele disse, e exijo formação superior em teologia para pregar a palavra no Ruanda. Esse que deu a notícia é em português, é angolano, né? Mas que são palavras dele que foram... Hein? Eu olhei para aquilo, não sou pessoa, nunca publiquei, comentei, nunca. Eu senti que tinha que comentar. Sei que ele não vai ouvir, no físico, né? Mas no espírito vai. E como vai? Hein? E eu disse assim, tu só podes fazer isso lá no teu país. Aqui tu não terias coragem de fazer isso. Aqui tu não terias coragem de fazer isso. Brinca lá. Aqui não faria isso. E eu lhe disse, e em breve eu vou te arrancar dali. Chegará o tempo em que eu vou te arrancar daí. Porque é um ditador. E ele, hein? Agora, eu não estou dizendo que as igrejas que ele fechou e as que são de Deus, não, não são. Mas não se enganem. Porque quem persegue as falsas igrejas, hein, e sendo do diabo, está a perseguir Deus, Jesus, se vocês não sabiam. O ódio que eles têm de Jesus é muito grande. Então, nem o falso eles querem, eles tendem até o falso. E implementa a regra, que você está no lugar de Deus. Só se prega aqui na minha terra, que a terra já é dele. Com certificado de teologia. E ele depois começou a contaminar os ditadores também da África. E outros ditadores, como daqui, também tentaram limitar. Ouviram? E alguém está a dizer, não, está a fazer bem mesmo assim. Aí é? É inimigo de Deus. Aqueles são falsos, ok. Mas está-lhes banir em nome de Jesus. Porque eles adoram Jesus, apesar de não lhe conhecerem. Se até o falso está a fazer isso e o verdadeiro, só tinha que ser o verdadeiro ao comando de Elias, que ele temeria. Hein? Então, eu fiz esse comentário. Eu disse, daqui a pouco, eu vou te arrancar dali. Eu tenho a certeza já, as mensagens, os comentários a me bombardear. Só que eu não deixei lá esse. Só falei no grupo já do céu. Disse assim, qualquer um que blasfemar vai morrer. E eu meti no meu nome, Apóstolo Marcelino, entre parênteses, para ver quem comentou, fui eu. O dono aparece da própria página, deve estar com dor de cabeça. Deve estar dizendo, como é que esse homem vai entrar aqui na minha página? Como assim? Pá? Esse quer me matar. É uma página também assim desconhecida. Tem que ser nessas páginas aí, na mira do crime, e não sei quem, outros conhecidos, Platini e tal. Tem que ser cheia agora, tem que ser... Amém? Tá ligado? Eu até me admirei. Estou a comentar. Eu nunca comentei. Mas, já, tá mesmo bom. Eu disse, eu vou te arrancar dali. O teu tempo vai chegar. No fundo, aquilo é um alô que eu dei aos outros também. Aos daqui. Sim, aquele catado de mestre. É um mestre que está a usar palavras não subliminares, abertas, dando recados. Não entenderam, né? Eu disse, vai chegar o tempo que eu vou te arrancar dali. Calma. E ainda ele falei assim, brinca, estás a brincar? É lá, que você não faria isso. Eu te desafio que você faria isso.
E se fizer uma oportunidade para desafiar a lei, para provocar, é isca. Eu disse, eu lanço isca no mar. Ai daquele que tomar a minha isca. Ai daquele que mordeu. Francisco mordeu a minha isca. Vai se arrepender toda a sua vida. Miguel Teculo era o quê? Pentecostal. Eles morderam a minha isca, Miguel. Miguel me disse que todos os pentecostais lá onde ele saiu, lá no bairro dele, que lhe falaram mal, estão a morrer todos. As mamães estão a morrer, pastores, estão reverendos, não sei o quê, uns estão doentes, outros estão na cama, não levanta, a mulher de pastor, aqueles que diziam que estava, esse homem seguiu um falso profeta. Todos a morrer. Uma peste naquela congregação. E o Miguel ligou para um deles e disse assim, está a ver isso que vocês estão a passar? É por vocês terem falado mal do homem. É melhor irem já se arrepender. Todos vocês vão morrer. Olha, Miguel nos contou, a pessoa que estava a tremer, o que está, ai, fui, ele falou, é melhor ir já mesmo. Tá esperando o quê? Todos vão morrer. Uma peste caiu naquele, porque quando o rapaz saiu, eles todos blasfemaram. Diziam que está seguindo um falso profeta, um bruxo, olha o cabelo dele, que isso, e não sei, agora está aí. A espada lhes visitou, eu não vos falei. Parábola de Cabinda. Atira pedra, és gravado. No tempo próprio, és visitado. Uns estão com as fraldas na cama, as mamães grandes, diagonistas, poderosas, que lançaram pedras. Estão em apuros, né? Nem conseguem nem sentar. Uns estão a morrer. Quantos enterraram essa semana? Miguel, fazendo as contas depois da tua saída, depois da blasfêmia, quantos já pereceram no centro, nas subcongregações e outros, como é que se chama aquilo aí? Tem centro, tem direção, tem... O reverendo Troco está quase a morrer também. Esse é de onde? Oh, Rosa. Rosa Francisco. De onde é esse reverendo também? Esse também blasfemou, né? Blasfemou. A espada lhes visitou terrivelmente. Ouviu? Minha tia ficou cega dos dois olhos, diagoniza. Falou mal de ti, dizendo que você estava a seguir um quem? Um falso profeta. É o juízo que caiu sobre ele. Eu disse, eu lhes lancei isca. Eu disse, eu vou vos lançar uma isca. E eles... Olha aí, uma mulher vestida de azul, chamada Mama Iwata. Não, vocês não entenderam. Uma mulher vestida de azul, chamada Mama Iwata. Mãe das águas. E ele é a rainha do mar. Eu lancei o anzol no mar. Uma isca bem grande. E ele veio e parou. Parou. Ele viu, bom, tem aí comida. Coisa boa. Pronto para atacar. Essa isca é de Elias. Mestre, perdi a conta porque depois a tal congregação se dividiu. Ouviu? Não. Todos eles estão assim, divididos. Guerra. Ouviu? A Mama Iwata ele viu a isca. Ele viu, calma aí. Algo. Ele desconfiou. Ele disse, não. Essa aqui é o Elias. Elias é que montou, que lançou essa isca. E ele desviou. E veio Francisco, cá! Não somente mordeu a isca, incitou a sinagoga toda. Todos começaram a morder. Agora foram pescados nas mandíbulas. Estão a lutar para tirar o anzol. Você vai conseguir tirar minha anzol? Eu duvido. Estou vos puxando um a um.
Coitado das diaconisas. O pastor central está com diabetes. Ouviu? Ele que incitava o povo para falar mal de mim. A Iemanjá, chama-se Iemanjá, né? A Iemanjá fugiu, escapou. Tinini é muito inteligente. E ele fez assim, pss, ninguém morde a isca dele. Ele nos arranjou motivos para morrermos. Cuidado, fogem. E todos se calaram. Vocês foram aventureiros, arrogantes. Agora morderam na isca. O ódio era tão grande, Sinjo. É muito ódio. Em vez de pararem e usarem a cabeça, usaram o quê? O coração. Com as emoções, sentimentos perversos, avançaram para vir derribar a fortaleza. Eu construí durante 18 anos esta casa que eles queriam destruir. 18! E eles ainda me desafiaram, disseram, você está só há 18 anos, nós estamos sabe há quantos anos? E eu lhes respondi, vocês estão há muitos anos, mas vocês edificaram uma casa na areia. Pois a antiguidade não significa nada. A antiguidade só se torna posto se a antiguidade foi bem aproveitada. Vocês não aproveitaram a antiguidade. Vocês andaram em bungle, feitiços e outros de prostituição. As diagonisas foram vossas mulheres, prostitutas, não sei o quem. Quimbanda, mentiras, doutrina de demônios. Qual fortaleza que vocês têm? Aleluia. Amém. Porque ele vive. Me contam ainda cada um a sua experiência. Você, depois que seguiste o Elias, o pastor da congregação, menos padres. Os padres são os que foram cautelosos, porque a Iemanjá, a rainha deles, lhes falou: aquietem-se, vão morrer. Agora esses seus pastores são tolos, são idiotas. Eles incitaram a morrer. Conta ainda aí. Experiência. Depois que você saiu, blasfemaram, chamaram tantos nomes contra mim. Porque quando você saiu, depois investigaram. Descobriram quem era o teu novo pastor. E começaram a blasfemar. Uns lhes ligaram, uns lhes mandaram mensagem, uns lhes pregaram na igreja. E agora eu quero perguntar as consequências da blasfêmia depois que eles blasfemaram. Me conta aí, cada um me conta. Rosa, Francisco, eu sofri muito. Tá bem, sofreste muito. E como estão agora? E a Rosa não me falou quem é esse que está quase para morrer. Não falaste? Rosa, esse bandido, qual é a sinagoga dele? E são muito obstinados. Não querem vir se arrepender? Estou à espera das vossas experiências, antes e depois. Quando você saiu na sinagoga, blasfemaram, atacaram com tanta força. Falaram todo tipo de mal contra o homem. Agora, como eles estão? Cafarnaum, o vice-representante da Pentecostal. Eu saí da igreja católica na catequese, o mais incrível, parece que ninguém está a dizer nada, silêncio total. Claro! Você está pensando que eu estou a falar aqui? Eu estou a inventar. Vocês não podem imaginar. Eles receberam ordem da Roma. Ninguém responde. Esse indivíduo é o visto Francisco Mendes. Eu pensei é do centro. Lá mesmo do quem, Miguel? Ok. Para ele aprender a não blasfemar.
O padre no funeral da minha irmã hoje suspirava muito, tipo, correu muito, estava cansado, porque você foste lá com Mataurus. Mas aquele é tua irmã, afinal. Fala aí, Minúcio. Qual das tuas irmãs, se eles vivem na... As tuas irmãs, as duas vivem em Portugal. A mãe do Yuri, a outra que esteve aqui. A igreja da pastora onde saí me falou um monte de coisas, mas mesmo assim não liguei e depois muitos lhes abandonaram. Perguntei a uma irmã e disse: nada, eu não estou mais lá. A outra também saiu. A fulana também saiu. Ouviu? Que ele temeu ou que ele recebeu? Testemunho uma prima minha que levei à igreja Estene da Willa. Está há pouco tempo ungiu a perna da colega dele que tinha tala com azeite. O dia seguinte voltou para o trabalho curada e andar e a pedir mais azeite. Eu disse à minha prima, convida ela para o culto. Quem minha... Priscila. O ex-pastor da minha mãe vinha visitá-la em sonhos com raiva, mas foi vencido pelo Deus de Elias, Isaac Queiroz. Ok, entendi. Tio Menos, já estou próximo dos 40 anos. Foi a melhor escolha de toda a minha vida de seguir Elias. Só então vim saber que Deus existe verdadeiramente. Chiquinho da Souza. Ah, vivia na Alemanha. Eu me chamaram de mulher tola e me atacavam muitas vezes, pai. Estão todos mal. Agora estão todos mal sem brilho. Estão a morrer. Rosa Francisco, ouviu? Eu também fui catequista, sempre publico mensagem da Estene e nunca alguém de lá comentou, viu? Essa é a mamauata e a sua inteligência. É, Felipe? Desde que eu saí na Mundial, a igreja está bem vazia. Quase que fecha já. Miquelina Simuco. Falaram mal, né? O pastor ficou cego. Falaram muito mal. Peter Lucas, viu? Falaram mal, o pastor está cego agora. O pastor cegou. É uma ruína terrível na terra contra eles. Aquieta-te, ó tempestade. Em Ambani, Maputo. Vocês que estão doentes agora, colocam a mão no lugar onde está a doer da enfermidade. Sejam curados. Sejam curados. As dores desaparecem. Sejam curados. Ou recebam. Ernestine e sono apotre prie por deliverance de Mafrique. Está a pedir libertação da África. Onde eu saí, o pastor ligou para mim dizendo que o pastor é ele e que eu sozinha não iria conseguir. Depois queria 20 minutos de conversa, mas não voltou a ligar até hoje. Se o filho vos libertar, vocês estão livres. Ou recebam a cura. Sejam todos curados em nome de Jesus. Recebam. E a quem vocês estão a interceder, a palavra chega também até ele. Chegue a palavra. E ele enviou a sua palavra. E sua palavra os curou. Sejam libertos. Faz teste agora. Procura enfermidades.
A pessoa que me falou mal por ter entrado na STN até disse que estou na igreja do falso profeta, que a igreja dele é ilegal. Aparentemente ele está bem, mas tive uma visão com ele na beira de rodas. Como é que é? Bem gravemente doente. Mauro, alguém me chamou o terror do sistema. Semiúdo também. Escreveu o terror do sistema. Esse rapaz é aquele que entrou no quartel-general com mata-bruxo. E veio um amigo dele e falou: você não tem medo? Ô rapaz, esse homem tem odiado no sistema. Estás a levar a fotografia dele. Vais ter problema, rapaz. Cuidado. E ele disse: o terror do sistema. O terror do sistema. Aleluia. O perturbador dos reis. Sim, o diabo levou milhares de anos para destruir as mentes, para manter as pessoas no cativo. Os filhos nasceram já no cativeiro. Assim como os hebreus que nasceram no Egito. Nasceram no cativeiro. Mas agora a libertação chegou. É, Mauro, uma benção, né? Rapaz, aqui está o perturbador do sistema. O rapaz escreveu o pesadelo do sistema. Em Cabinda assim me chamam o pesadelo dos sobas. Se tem uma região onde os sobas andam com medo de Elias, é em Cabinda. E se você falar a um soba, Elias vai correr. Se você fala, olha Elias, olha, ele vai entrar na mata de Mayombe. Vai rebola. Lá não tem rios grandes, né? Senão vai entrar no rio. Aí só tem mar. Meu coração esquentou. Rosi, a jovem já saiu do hospital. Agora nunca mais vai blasfemar. Essa jovem é aquele que me chamou de feiticeiro. E que estava muito grave doente. E que o irmão dele veio pedir misericórdia. E eu mandei o áudio e já saiu do hospital. Essa jovem, se você falar mal de Elias, ele vai te bater. Mais ou menos nas suas andanças. E é do sistema. Nas suas andanças, se mais ou menos alguém falar, tem um tal de Elias aí, vai falar, Xê! Ela está mesmo muito arrependida. Diz a ele para me mandar um áudio. Envia no teu número, você me manda com ele. Diz que é para mandar-me um áudio para falar desse arrependimento com suas palavras. Diz que vou lhe fazer bem. Vou lhe abençoar. Wanda Costa Limone. Há um ano pedi cura para o meu marido que tinha câncer da próstata. Agora o médico disse que já não tem mais câncer. E deu alta. E os da CI que estão doentes dentro da igreja ainda estão a lamentar-se porque eles não ficam curados. Eu vou vos curar vocês que foram para me matar. Vocês estão malucos ou como? Vocês vão continuar doentes. A partir da manhã. Eu sei quando eu te orar, estás mal. Ou vocês fogem, ou vocês ficam embora lá no banco. Fica só na roda para você ver. Nicolau Eliotti, ó soba de Cabinda. Elias então está a vir aí. Eliotti, pesadelo dos sobas. Aquela menina nunca mais ele vai ousar
de blasfemar. Se você aparecer diante daquela jovem e estiveres a falar mal de mim, ele vai te entrar. Vai te falar, você estás a me incitar para eu morrer, né? Ele vai te falar, eu quase que morri. Eu parei no hospital por ter lhe chamado de bruxo. Vais morrer, oh mulher, oh homem. Ou sim, com o apóstolo estava no altar e eu estava a servir como obreiro. E lá do altar o apóstolo me entregou algo dizendo, receba, eu recebi. E ao receber senti algo bom que envolveu todo o meu coração, corpo e espírito. Síria Alexandre, aquela jovem, ele vai bater todos que tentarem lhe incitarem contra mim. Vai lutar, eu falo, vou lutar, vou lutar. Eu paguei uma fatura muito elevada só por lhe chamar que ele é bruxo. Quase que morri. Deus teve compaixão de mim. Aquela menina aprendeu. Ela tem quantos anos? Aparentemente. O atrevimento que faz. Quase que foi ao óbito. Onde o meu bolso queria me soltar do trabalho. Clamei ao Deus de Elias. Lhe disse, se ele me tirasse do trabalho, Elias ia lhe tirar da terra. Eu é que mandei. Diz a ele, se você me tirar, ele vai te tirar da terra. E falou que é mesmo assim. Ouviu? Queria lhe tirar, lhe falou, se você me tirar da terra, Elias, da empresa, Elias vai te tirar da terra. Oh, aleluia! Que coisa linda! O povo está a fazer como eu estou a lhes mandar. E vocês vão ver quem é o Elias na terra. Meu marido fez exame na oncologia, está tudo bem, os resultados estão no padrão, mesmo depois de quimioterapia, radioterapia, está tudo bem com os órgãos dele. Obrigado, apóstolo Marcelino, pelas orações, viu? Depois da ceia, querem que eu lhes cure da impotência. Vocês vão morrer com a vossa impotência, a não que vocês se arrependam. Ouvi ontem que estão a lamentar, mas eu não sou curado. Hã? Vai ser curado como? Estou a trabalhar graças a Elias, o Senhor é mesmo o Espírito Santo. Ouviu? Síria Alexandre falou, patrão, me tira só. Elias vai te tirar da terra. Tu vais me tirar da empresa e Elias vai te tirar da terra. Qualquer patrão que desafiar, aliás, Elias, se você lhe desafia, ele gosta, né? Elias ama o desafio. Tem uma bruxa que me desafiou no ombro. E ele viu a mão pesada. Zombou de Elias. Ele disse, tu vais saber quem é que manda neste bairro. Vais ficar no chão. Falou numa menina. E o irmão da menina disse, eu sei quem é que manda nesse bairro e também em toda a terra. E ele disse, já que você conhece quem é que manda aqui no bairro, fala-me o nome dele. E ele disse, Elias já está na sua terra. É o que manda aqui no bairro e em toda a terra. E ela zombou. Às 20 horas zombou. Às 4 horas ficou paralítica. Apanhou AVC. Hoje, agora, saúde. Boa tarde, meu filho. Como é que está o meu filho? Com sua paralisia. Se ele me pedir, eu volto a lhe levantar. Tem que me mandar mensagem. Sou eu que desafiei você. E vou lhe falar cada caranguejo no seu buraco. Óbvio? Qualquer patrão que você lhe falar, se me tirares, ele te tira. E ele te tirar, também ele não faria isso. Não, só um tolo que faria isso. Um idiota. Ruth Costa. Ouviram? O que é a Síria? Esse é o testemunho da semana. Síria Alexandre. Essa semana ainda não tinha um testemunho poderoso. Agora já tem. Me tira e o Elias te tira da terra. Tu vais me tirar da empresa, né? Mas ele vai te tirar da terra. Escolhe agora. Escolhe. Tenta só dizer, é o desafio.
Fala só isso. No dia seguinte está no 14. Sabe por que no dia seguinte? Não dá para esperar mais. Vai apodrecer. Tem que enterrar no dia seguinte. Hã? Tem uma mulher que me desafiou aí. E vai no cemitério amanhã ou depois de amanhã. Ok? Foi incitada pelo principado. Eu vos falei que eu encontrei uma mulher. Essa mulher é uma mulher bem grande. E ele tinha comido. Simão, ouça bem o testemunho, a experiência. Eu estava a levar as minhas mangas. Mas como eram muitas, eu deixei algumas e fui acompanhar as outras. E dentre essas que eu deixei a maior, a mais grande. Quando eu volto, encontro uma mulher que comeu a minha manga. E era uma mulher grande. Ele deu uma dentada na minha manga. E eu perguntei, quem comeu? E ele me desafiou. Só que ele pula, transforma-se em um homem. Quer dizer, virou homem. Aquele homem representa o que lhe incitou, o que lhe dava cobertura. Como ele não conseguia, não poderia entrar na guerra. Então o homem entrou, né? Virou um homem, pá! E me levou no ringue. Já contei essa experiência. Isso aconteceu há 2 dias atrás. E hoje morreu essa mulher. Uma mulher. E ele me levou no ringue, num terreno acidentado e também lamacento, escorregadio. Eu falei, eu sou mais pesado que o peso, oh, mulher. Que na verdade já não era ela, mas era um homem. E ele queria me arrancar e me jogar no inferno. Eu disse, já viste Elias a perder batalha na terra? Elias não é Moisés, não. Elias não é Moisés. O osso do pé direito quebrou com tanta força que ele usou para me arremessar para o inferno. Pum! A perna na hora. Apodreceu. Eu disse, viu? Sabe quem que foi? É aquela mulher que comeu a minha manga. E aquela perna esquerda. Direita, esquerda. E a outra perna também vai ser quebrada agora. Aleluia. Se alguém conhece essa mulher, vocês vão só lá, antes de morrer, apodreceu a perna. E ao mesmo tempo, perna podre, o osso partiu antes de morrer. Ninguém entendeu nada como é que o osso partiu. Qualquer patrão que dizer eu vou te tirar, lhe diz, se me tirares da empresa, da tua empresa, o Elias vai te tirar da terra dele. Tu podes me tirar, só que ele também vai te tirar da terra dele. Eu vou contar esse testemunho do meu esposo. Ele levou uma descarga elétrica no trabalho. Não deu em nada. Ele estava com a moto, com o mata-bruxo. Foi incrível, fortíssimo, aleluia. Gratidão, Deus do Pai Elias. Muito forte. Oh, Rosi. Descarga elétrica. E o mata-bruxo é um algo. Se me tirares, Elias te tira. Cada um tem o que é dele. A empresa é tua. Ele também, a terra é dele. Eu conheço quem é que manda. Ele diz assim, eu conheço quem é que manda na terra.
e a tua empresa está na terra. Tenta só me tirar. Depois que tombou o embandeiro, os 3 ramos foram cortados. Depois que o 6º satélite foi dominado. Desde aquele dia, o sistema entrou em apuros. Porque um rei que não tem exército é um fraco. Vocês conhecem o embandeiro e o 6º satélite? Quem conhece? Quem conhece o embandeiro e o 6º satélite? Quem são esses aí? Jamba. O primeiro embandeiro é quem? Com seus 3 ramos. E o 6º satélite com seus 2 mais 1 satélites. Ele põe o 6º mais 2. Ele faz o 6º. Isto é também os seus 3 ramos. Embandeiro com 3 ramos. Três satélites. Que fazem 6. 3 mais 3, 6. Mais 4, 10. Depois que caiu, foram cortados 3 ramos do embandeiro. E o 6º satélite foi subjugado. Acabou. Acabou. Acabou a escravidão. Como assim? Se a força de um rei está no seu exército. A magnificência do rei está na multidão dos seus exércitos. E ele perdeu os seus exércitos. Vai gritar. Naniu katula kim bishim bishim unantambo. Naniu katula kim bishim bishim unantambo. Oh, naniu katula kim. Eu depois vou explicar esse mistério no Zoom, tá? No Zoom me perguntam. E vou vos explicar muito bem esse enigma do rei, seu embandeiro e seu 6º satélite. Ninguém conseguiu me explicar? Tipo o enigma do quem do Sansão, pá. Quem é esse rei que perdeu a árvore que tem 3 ramos e perdeu o 6º satélite? Não falte no Zoom. Logo no princípio eu vou contar. Vou explicar esse mistério. O enigma. Eu tenho um enigma para vos contar. O rei perdeu a árvore. Seus ramos foram cortados. Só tem o tronco de pé. São os ramos. O 6º satélite foi subjugado. Tá mal, pô. Não, Evangelina, não. Never. Mas logo nos encontramos, tá? Eu venho. Tchau.